Olá, sejam bem-vindos a mais um CapilhaCast. Eu sou a doutora Cíntia Petiti, tricologista, médica especialista em medicina capilar e dermatologia. E hoje eu estou aqui com uma amiga querida, Tanit Miranda, psicóloga clínica com foco em saúde mental e espiritual. Tanit, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Eu falo que quando eu sento ali no consultório, nem sempre e quase nunca é sobre só cabelo. Eu falo que eu sento ali e eu viro um pouco você, psicóloga. E aí é nessas horas que realmente eu falo, tem que ir para o profissional que estudou para aquilo. Fala um pouco para mim, Tanit, como é que é a sua visão quando às vezes chega alguma paciente? Eu sei que às vezes nem é um número tão grande que às vezes possa estar ali, né, no seu consultório, mas como é que você vê essa perda de cabelo nas mulheres? Como que isso pode impactar? Como que você pode estar ali amparando, ajudando? Vamos ver se bate mais ou menos comigo ali no consultório. Como é que é? Me conta. Vamos lá, Cíntia, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, né, para o seu público, para as pessoas que buscam do teu conteúdo, e realmente chegam pacientes com essa questão da queda capilar, como também chegam com outros sintomas, porque eu digo que o nosso corpo fala, né, então aquilo que às vezes a gente não sabe lidar, ou a gente se cala, surgem esses sintomas, e um deles, né, é a questão da queda capilar. Então, normalmente vem encaminhado de algum profissional, né, da área, né, da dermatologia, que percebe a necessidade desse acompanhamento psicológico para potencializar, né, a melhora, o resultado do tratamento, e quando chega a gente vai iniciar ali com o paciente uma caminhada investigativa da sua própria vida. É verdade. Né? E aí eu digo que é lógico que o paciente é que descobre, o paciente é que faz decisões, né, que toma decisões de mudança, mas eu como profissional da saúde mental, eu caminho lado a lado, né, naquele processo em que às vezes lembrar da sua história, às vezes não é tão fácil, ou olhar para a sua realidade de vida atual, né, às vezes parece assim assustador, porque muitas pessoas sentem a necessidade de algumas mudanças, às vezes nos relacionamentos, às vezes mudanças na área profissional, e aí quando vem esse sintoma a gente começa a investigar para que o paciente possa começar a perceber por onde que eu começo essa mudança. Eu vejo isso, Tanit, muito no consultório, principalmente na alopecia areata, que é uma alopécia nitidamente ligada ao estresse, gente. É uma doença autoimune e ela fica com realmente aquela placa mais bem delimitada. E aí, quando a gente vai conversar com a paciente, a gente vê que algo realmente fez desencadear aquilo, né? E eu falo que eu brinquei, né, que eu fico um pouco de psicóloga, e é verdade, porque realmente a gente vê aonde que houve aquela virada de chave para que aquela patologia acontecesse. E aí, eu falo que quando a gente vai nessa caminhada, nessa jornada de tratamento, né, que é realmente dolorida, às vezes nem sempre de cara tem um recrescimento tão positivo, e que quando a gente junta, né, com esse cuidado, né, mental, e esse apoio da parte da psicologia, eu falo que realmente é o multidisciplinar. É onde a gente vê que tem uma resposta melhor ainda, quando a gente tem uma colega que a gente pode indicar e que a gente confia também, né, Tanit? E esse olhar, né, do paciente como um todo, né, ele não é só aquele sintoma físico e trabalhar ou caminhar num tratamento só do corpo, né? Então, a gente olha como um ser que tem alma, que tem espírito, né? Que tem sentimentos, que tem o seu corpo, e de que forma que a gente vai trabalhar para deixar esse organismo bem organizado, funcional, né? Eu falo que assim, um equilíbrio, né? E assim, é o que eu sempre bato muito na tecla
com eles também é sobre esse cuidado que é de dentro para fora. Então a gente precisa também organizar a casa toda ali. Como eu sou muito espiritual, eu falo muito para meus pacientes que não adianta, a gente precisa ter um equilíbrio e, inclusive, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Às vezes, algo acontece para nos tornarmos melhor. Então, se naquela dificuldade, doutora, porque eu escuto muito isso, por que comigo? Por que apareceu aquilo? E aí é onde a minha espiritualidade vem. Eu falo, olha, às vezes o Espírito Santo nos dá algo para a gente poder transformar e transbordar de outra forma. Então, em vez de você se perguntar por que isso aconteceu comigo, no sentido de pesar, e sim o que eu posso fazer com isso para que isso se torne algo diferente na minha vida, para que eu possa fazer desse ruim algo bom, né? Não é fácil falar isso para o paciente, até mesmo eu falar aqui, às vezes isso me trava um pouco, porque existem N desafios, né, que possa acontecer na nossa vida e que nem sempre é tão fácil a gente falar dessa forma. Às vezes o falar é muito fácil, mas é o real. E quantas vezes você foi quem me ajudou nesses sentidos também, né, Tanit? Me ajuda, vamos falar aí um pouco sobre essa parte, Tanit. Então, Cíntia, eu acho importante provocar, né, nas pessoas que nós convivemos, nos pacientes que passam pela nossa vida, né, nos amigos, a questão de não ter esse olhar só para aquilo que é concreto dessa vida, né? Então, a questão daquilo que é temporal, daquilo que a gente sabe que com o tempo vai se desgastando, né, daquilo que a gente sabe que não é eterno. Então, quando a gente trabalha esse outro olhar, não quer dizer que a gente vai desvalorizar aquilo que é da nossa vida cotidiana, né, da nossa vida real. Só que a gente vai aprender a ter uma hierarquia de importâncias, né, e compreender que nós temos uma malinha de vida que nós levantamos todas as manhãs e no caminhar do nosso dia, nós precisamos abrir essa malinha e tirar esses recursos, esses repertórios, sejam emocionais, sejam espirituais, para a gente conseguir caminhar e vencer apesar dos desafios. Então, quando a gente consegue trabalhar isso e abrir um pouco o olhar do paciente, e quando a gente fala sobre essa parte espiritual, a gente não está falando sobre religião, né? Nós estamos falando sobre algo que transcende essa questão humana, natural, e a gente entra ali numa esfera sobrenatural de coisas que vão para além das nossas forças, onde a gente compreende assim, olha, eu consegui até aqui. A partir daqui eu sei, né, que é esse Deus, que é essa força, que é esse que eu acredito, né, que está em algum lugar e cada um tem a sua crença. Então, nós como profissionais, nós respeitamos isso, apesar de muitos pacientes chegarem, às vezes, com a mesma crença nossa, e às vezes existir ali uma mesma linguagem, uma abertura de uma conversa fluida nessa área também, né? Então, existe esse respeito. Então, eu falo que nós precisamos levar esse olhar dessa pessoa, dessa geração que nós convivemos, porque eu acredito muito que as dificuldades que as pessoas passam e o adoecimento que acontece com as pessoas é por conta de um olhar muito fixado, sabe, no que eu quero talvez conseguir e alcançar no futuro, ou então um olhar muito fixado naquilo que me marcou negativamente do passado, e eu esqueço de olhar o aqui e agora e compreender se eu estou conseguindo viver intensamente, com qualidade, né, o meu relacionamento, por exemplo, familiar, né, o meu relacionamento comigo mesmo, aquele momento que eu entendo que eu tenho que dar uma brecada na minha agenda e eu preciso ter aquele momento mais contemplativo, aquele momento em que eu preciso me reorganizar e me encontrar aqui de uma forma diferente, mais alinhada, né, interiormente. E quando a gente se vê muito atropelado pelo dia a dia, a gente começa a caminhar sem esse repertório e essa bagagem importante, esse alimento importante que tem que estar dentro dessa malinha. Então, lógico que o corpo vai
né, igual o carro vai falhando sem combustível, esse combustível nosso emocional e espiritual, ele começa a falhar e aí a gente começa a apresentar, né, os vários sintomas. Então, quando eu falo sobre a questão de que às vezes um estresse, uma ansiedade, uma tristeza, um trauma pode estar gerando esse sintoma, então a gente precisa ver o ponto da virada da chave negativa, porque a gente vai caminhar para uma virada de chave positiva, mas também o que trouxe esse paciente com um balde cheio até a última gota em que foi aquela virada. Então, lógico que não foi a última gota, né? Foi toda uma construção, né, que foi se fragilizando até que esse sintoma viesse sinalizar, opa, vamos mudar alguma coisa? Porque assim, eu falo, pensa, ó, queda capilar, talvez assim, perda de vivacidade, perda dessa vitalidade, né? O que a nossa alma está dizendo? Que está enfraquecida, que está precisando de um olhar diferenciado? Então, é essa hora que o sintoma vem para nos dar a chance de uma transformação. E quando a gente não olha para isso tudo como o nosso bem mais importante, mas a gente sabe que tem algo além, aí a gente consegue pegar essa experiência talvez de dor, porque para homens é muito dolorosa, mas eu vejo assim que para mulheres é um pouco mais por conta da feminilidade, da questão da autoestima, né? E acaba que assim, aí tem a queda, e aí tem a queda, vem muitas vezes aquele efeito estresse, queda, estresse. Por quê? Porque daí ciclo vicioso. Aí a queda traz mais estresse quando a pessoa não aprende a lidar com isso, né? Então quando a pessoa aprende a olhar para isso e entende, eu preciso de evoluir, eu preciso de trazer uma transformação, uma revolução na minha vida, a gente pega essa parte que dói, e consegue transformar, às vezes, não a curto prazo, mas uma jornada, numa transformação em que depois de um tempo a pessoa agradece o momento difícil que passou. E também, assim, eu falei até da alopecia areata, mas a gente sabe que todas as quedas, né, todos os quadros de alopecia, elas têm um padrão, sim, hoje a gente sabe, inflamatório. E aí, quando eu falo inflamatório, tem associação com esse estilo de vida, né, de correria, de às vezes um cortisol mais elevado. Esse estilo de vida, essa correria pode fazer com que desencadeie um eflúvio, né, por um estresse às vezes que nem a pessoa tem essa percepção. E a correria, ela pode também, Tânia, já até impedir desse paciente ir até você. Porque assim, eu tenho muitos pacientes, eu falo, e aí, fulana, você foi, conversou com ela, né, pra gente tentar sair desse ciclo vicioso que às vezes o paciente não consegue sair sozinho. E aí eles sempre falam, eu não consegui, vou mês que vem. Semana que vem eu vou marcar. E não coloca isso como prioridade. Eu vejo que às vezes o paciente tem essa dificuldade. Eu percebo, assim, aquelas que às vezes não chegam até a terapia, e a minha visão é porque realmente está engolido por essa rotina, e não consegue se enxergar e ter tempo nessa rotina de perceber aonde que está surgindo esses sinais de que parece que a casa vai ruir. E outros porque sabem que ao procurar um acompanhamento, nós vamos entrar em assuntos, talvez, de situações dor, né? E lembranças de dor. Então, às vezes a pessoa não está preparada para isso. Então, eu já tive pacientes que chegaram e eu sempre respeito o ritmo do paciente, né? Porque eu não acredito nessa questão de um reprocessamento milagroso de um problema, nem num tempo recorde. Eu acho que cada um tem um tempo, a gente tem que respeitar esse caminhar na dor, porque muitas vezes quando a gente acelera, isso pode retraumatizar um paciente. E existem aqueles pacientes que às vezes quando eu sinalizo alguma coisa e parece que a consciência vem para aquele paciente, que às vezes ele tem aquele discurso, não, porque eu cuido do meu filho, eu cuido da minha mãe, eu cuido de fulano, eu faço a compra, eu faço isso, ou seja, a pessoa cuida de todo mundo. E aí eu pergunto assim, na tua agenda, você consegue encontrar um horário para colocar, para você cuidar de você? E às vezes cai uma ficha para alguns pacientes, porque eles estão no momento em que eles dão conta de lidar com isso. Então, apesar de não ser fácil, eles falam, então vamos lá, como é que a gente aprende a fazer isso? E aí a gente vai nesse caminho, né, de analisar cada caso. Então, por exemplo, é um estresse por conta do trabalho? É muita cobrança? É competitividade?
A questão tá no seu ambiente de trabalho ou a questão tá em você não saber lidar com o seu ambiente de trabalho? Porque existe isso também, né? Se tá no teu ambiente de trabalho e eles não vão mudar e você já trabalhou esse teu fortalecimento emocional para lidar com tudo e não melhorou, então você vai ter que trabalhar realmente com uma possibilidade de uma transição de carreira ou uma transição de local de trabalho. Agora, se não for isso, é uma questão de um novo posicionamento seu no seu trabalho. Porque, assim, tem pessoas que têm questões emocionais que às vezes elas transferem muito para o outro. Ou veem no outro, num colega de trabalho ou num chefe, né, questões mal resolvidas da sua história. Então, às vezes, não é nem o chefe que tem aquela questão, é a forma como você potencializa o que está acontecendo ali. Né? Então, assim, outras questões, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de se colocar, de falar o que pensa, de falar o que sente, engole muita coisa, não quer desagradar as pessoas. Então, isso não deixa de ser uma sobrecarga. Por quê? Porque eu vou engolindo coisas que para mim são importantes, mas que eu sempre vou colocando no final da fila, porque eu entendo que eu preciso agradar a todo mundo. E existe um motivo para essas pessoas decidirem e entenderem que elas precisam agradar a todo mundo. Então, aí você vai trabalhar em crença, sabe, Cíntia? E quando, por exemplo, a gente percebe a queda e entra muito a questão da crença, do meu valor conectado, a minha beleza, a minha estética que tá assim... funcional no sentido do que eu vejo, eu começo a trabalhar, né, com as pessoas que, assim, a gente precisa entender de que desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Né? E nós vamos caminhar para um envelhecimento em que isso vai ficar muito visível, de pele, de cabelo, de corpo, de tudo que muda. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, naquele momento, vai ser ausência, né, do cabelo em alguma região, o que de alguma forma para a mulher ou para o homem vai se achar menos bonita, menos atraente, menos feminina. De que forma que eu posso encontrar em mim outras coisas que eu percebo como valorosas e que eu consigo olhar para essa queda talvez e às vezes prender o cabelo de um jeito diferente ou dependendo do quanto é a queda, se eu puder usar um lenço, né? O que eu posso utilizar como recursos, mas conseguindo olhar para mim, entendendo que o meu valor está para além dessa questão estética quando eu me sinto satisfeita com a parte estética, sabe? Eu acho isso muito importante. Assim, é muito importante mesmo, mostrar o real valor, né? Eu falo que mais do que ninguém também você, com os papos divinos, para dizer como a gente pode se sentir filha amada do Pai, e tudo isso faz com que... Lógico, uma caminhada, uma jornada, se torne tudo mais simples, né? Mais fácil, né? Fala um pouquinho, Tandi, também, dos Papos Divinos. Como é que surgiu? Então, esse projeto, ele surgiu de um dia, assim, um desejo no coração de chamar algumas meninas da academia para a gente encontrar para ler a Bíblia e trazer ali uma reflexão daquilo que a gente leu conectado a nossa vida real. Então, às vezes a gente lia alguma coisa, falava sobre a maternidade, lia alguma coisa, falava sobre a questão do relacionamento, do matrimônio. E aí, ali começamos com 2, de repente a gente estava com 5 e foi crescendo, e aí sem uma propaganda, né, assim, que a gente fala assim, programada, mas através da fala natural das pessoas que foram participando, das mulheres, outras iam falando, eu posso ir, eu quero conhecer. E algumas pessoas perguntavam, mas tem uma religião específica, né? Todos que estão indo para lá são mulheres das mais diversas religiões. Só que a gente colocou ali como um norte a Bíblia, né? Então a gente estuda a Bíblia, é falado sobre a Bíblia, a gente vai caminhar sobre esses preceitos. Mas existe esse lugar de acolhimento, existe esse, a gente fala assim, essa ajuda, porque daí o grupo foi crescendo e a gente entendeu que toda aquela preciosidade que a gente tinha de troca ali, podia ser multiplicado para outras pessoas, talvez pessoas que talvez não tivessem a condição de estar ali pessoalmente, mas às vezes no Instagram, no YouTube, no Spotify, teria acesso, né? E aí a gente começou esse projeto e a gente percebeu que nós tínhamos condições de, além de estar levando a palavra, compreender algumas necessidades humanas também, né? Porque daí eu bato muito na tecla que não é a boa obra que nos salva, não é eu chegar lá e eu ser caridosa com uma pessoa,
Mas se eu entendo que eu tenho um compromisso com Cristo, eu entendo, né, que Ele é meu Salvador e Ele me transformou, como que eu recebo essa graça e eu não multiplico ela através das obras, né? Então aí a gente inverte aí essa ordem de importância que às vezes é vista pelas pessoas de uma forma talvez distorcida. Então a gente começou a ajudar, né? Tivemos algumas obras sociais, estamos engatinhando nesse sentido, mas com um olhar muito assim de dependência no Senhor, de onde Ele quer nos colocar, o que vai surgindo para ser ajudado de uma forma bem natural, né? E aí quando a gente pensou em divulgar também, né? Às vezes a gente até pensou assim, mas a gente divulga, mas é uma coisa social, né? A gente, o que a mão direita faz, né? A outra não precisa ver. Então assim, realmente não é no sentido de dizer, nossa, olha como esse grupo é legal e ajuda as pessoas. Mas é assim, se você está vendo isso de alguma forma, mexeu no seu coração e você entende que você também pode fazer isso na sua cidade, no seu bairro, na sua família, né? Com um amigo que está perto de você, porque eu falo que a ação social, ela pode ser com, sabe, um amigo que você entende que precisa e naquela semana você vai tirar 3 horas com aquela pessoa e você vai sentar e você vai tomar um café, entendeu? E você está ajudando. É verdade. Né? Então o projeto surgiu disso, está ali engatinhando e crescendo, mas a maior felicidade é poder levar adiante esse conhecimento espiritual, que é aí onde entra essa outra parte que eu acho muito importante, que é a questão de, não só por estarmos num mundo bem caótico em vários, né, em várias situações, eu acredito assim que a importância de se ter um alguém que você acredita, né, acima de você, que você entende, que muitas vezes é colocado para você, né, como um Deus, que você entrega para Ele as coisas que você não consegue carregar e as que você consegue, mesmo assim você sabe que você só consegue porque Ele está te ajudando, você passa a ter um olhar diferente para a vida e você passa a entender que na caminhada com Cristo nós precisamos trabalhar o nosso caráter. Né? Então, quando às vezes a humanidade foca tanto em técnicas que atingem o comportamento, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, ou vamos repetir isso, né? Nós entendemos que a transformação ela vem de dentro para fora. Então, a chavinha que vai abrir a portinha, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro de cada um de nós. E a hora que a gente abre e vai mexer lá dentro, né, para poder ter essa visibilidade fora no sentido de resultados no comportamento, reflexos no nosso comportamento, a gente passa a olhar se somos pessoas humildes, se somos pessoas honestas, se somos pessoas que estamos aprendendo a ter atitudes com base no amor, né, no perdão. Então, quando a gente olha isso e começa a se questionar, a gente vê que a gente está cheio de rachaduras e cheio de questões para melhorar, né? Todos os seres humanos. Mas quando a gente faz isso, a gente começa a caminhar para se tornar um ser humano um pouquinho melhor e poder levar essa mensagem para outras pessoas. Ai, fico até emocionada de estar fazendo parte também, né, desse projeto com a minha presença nessas reuniões. Não faço parte diretamente, mas sim das reuniões que a gente tem uma vez a cada mês. E fico muito feliz. E eu realmente coloco essa espiritualidade como o primeiro lugar na minha vida e na minha vida profissional, porque eu falo que nada para mim fluiu tão bem, inclusive na minha vida profissional, quando realmente eu coloquei a Deus em primeiro lugar. Então eu quero te agradecer imensamente você ter estado aqui comigo, conversado um pouco sobre cabelo, sobre a saúde mental, que eu acho que é o que impacta, na verdade, em tudo mesmo, para que flua de forma bem equilibrada no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. Eu concordo, Cíntia, quando o paciente ele compreende da importância, né, desse trabalho ali em equipe,
né, da parte da saúde mental, com o acompanhamento do médico, né, com esse comprometimento no tratamento, com tudo que precisa ser feito regradamente, né, realmente ele passa a ter esse olhar, esse pensamento mais positivo, e para além do pensamento positivo, ele começa a fazer um compromisso com esse pensamento positivo, né, para além do que eu acredito vai dar certo, o que eu estou fazendo no meu dia a dia que faz todo sentido com essa frase que eu estou dizendo para mim que vai dar certo. Eu estou comprometido, né, na hora que às vezes dei um desânimo, naquele dia que eu levanto e olho no espelho, parece que, ai, será que é mesmo? Não, vai sim, deixa eu ajeitar aqui, hoje vai ser um dia bom, e aí eu faço coisas que eu sei que me ativam nesse sentido. Será que eu preciso sair fazer uma caminhada? Será que eu preciso naquele momento fazer uma leitura? Né? O que eu faço para sair daquele estado e ir para um outro estado? Né? Então eu acredito que realmente quando o paciente consegue entender isso, o resultado ele é infinitamente melhor. E, minha amiga, queria te agradecer o convite, te agradecer esse papo tão gostoso e que eu acredito que vai deixar uma mensagem muito importante, né, com relação ao cuidado do cabelo, nessa queda capilar, mas para além disso, né, também esse olhar para o emocional e espiritual que faz parte, que faz um sentido total para nós na nossa vida, né, no dia a dia. Então isso que a gente está falando é algo que a gente busca viver todos os dias. Então parece que assim, né, não parece, flui de uma forma muito verdadeira. Né? É verdade. Muito obrigada, viu, minha amiga? Muito obrigada mesmo de você estar aqui comigo hoje, né, e compartilhar tudo isso, e te agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço. E muito obrigada a vocês também por estarem aqui comigo, e fiquem ligados no próximo episódio do Capilha Cast. Até mais!